Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo de hoje eu quero responder uma questão que os internautas fizeram bastante no meu último vídeo, que foi um vídeo de previsões sobre a reforma da Previdência. Muitas pessoas fizeram um comentário de que eu sou muito negativo nas previsões. As pessoas reclamaram que eu trouxe más notícias e que minhas previsões são muito negativas, são muito pessimistas, né? Afinal, eu comentei que provavelmente as previsões indicam que a reforma da Previdência deve ser aprovada no futuro. E algumas pessoas não gostaram e me colocaram, né, disseram que eu sou muito pessimista. Então eu vim aqui para responder um pouco essa questão. Na verdade, em vídeos de previsões anteriores, outros internautas também já fizeram esse apontamento, mas dessa vez um número maior de pessoas trouxeram essa questão. Então eu resolvi comentar um pouco sobre isso. Eu até montei uma pauta, né, para eu não perder minha linha de raciocínio, mas eu vou responder um pouco essa questão, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando eu estou fazendo previsões, o meu compromisso é no sentido de fazer previsões realistas, previsões que reflitam o que está acontecendo na realidade. Eu não tenho nenhum interesse, nenhuma vontade de vir aqui trazer previsões negativas que deixem vocês desmotivados, tristes ou qualquer coisa desse tipo, tá? Assim, até porque são previsões, quando eu faço previsões sobre o país, sobre o Brasil, eu também sou brasileiro, eu também estou no Brasil, né? Então também afetam a minha vida, né? Então eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhum masoquista, não sou sádico, não venho aqui para fazer previsões negativas que perturbem vocês, que deixem vocês deprimidos, depressivos, negativos, nada disso, e nem para mim, tá? Não é minha intenção, por exemplo, desmotivar a militância, nada disso. Só que eu me comprometo a falar aquilo que é a realidade, a fazer previsões que tenham uma certa consistência com a realidade. E, nesse sentido, eu tenho que dizer também que muitas das previsões astrológicas que eu faço, inclusive tem internautas que comentam isso, muitas das previsões que eu faço nem precisaria da astrologia para serem feitas, né? Muitos dos meus prognósticos podem ser feitos por uma pessoa que tenha um bom conhecimento de contexto político, né? de análise de conjuntura política. Se a pessoa tem um bom conhecimento de análise de conjuntura política, ela consegue fazer muitas das previsões que eu faço através da astrologia, né? Ou seja, quando eu falo isso, tem que ficar muito claro que a astrologia ela tem mesmo que refletir a realidade, tá? Então, algumas pessoas fazem esse comentário: eu não preciso da astrologia para prever isso que você falou. E está correto, eu concordo, eu não vou negar isso, está correto, né? E a astrologia, a obrigação da astrologia, a função da astrologia é refletir mesmo a realidade. Estranho seria se, por exemplo, a astrologia, se eu começasse a fazer previsões pela astrologia que não tem nada a ver com a análise de conjuntura real e concreta. Tá? Vamos relembrar que a astrologia é um estudo da correlação entre configurações celestes lá no céu e fenômenos terrestres que acontecem aqui no nosso mundo concreto. Então eu também tenho que olhar o mundo concreto, o mundo real, e fazer a correlação com os eventos celestes, tanto de um lado quanto do outro, ok? Então esse é um primeiro ponto. Tá? Assim, se é possível fazer previsões, tá? Aí eu acho que uma questão que muita gente tem é essa: se é possível fazer previsões sem a astrologia, né? Se muito do que eu falo através das previsões astrológicas dá para fazer sem a astrologia, por uma análise de conjuntura política, por que então usar a astrologia, né? Por que usar?
Então, em primeiro lugar, eu quero esclarecer vocês que eu entendo a astrologia como um contraponto metafísico. A astrologia não é ciência, a astrologia é um contraponto metafísico. Então, eu posso olhar os dados concretos da realidade política do país e, ao mesmo tempo, eu posso ver a simbologia astrológica do céu para ver se essa simbologia ela concorda com aquilo que eu estou vendo no mundo concreto. E, normalmente, concorda. Tá? É como se fosse um contraponto metafísico que na maioria das vezes vai concordar com aquilo que acontece no nosso mundo real e concreto. Mas mais do que isso, a astrologia muitas vezes vai me mostrar uma direção, um sentido e pode me complementar a visão que nós temos pela análise de conjuntura política e concreta real. Tá? Então a astrologia ela pode me fornecer algumas informações adicionais, é como se fosse uma visão complementar que ainda por cima dá uma direção das tendências, das probabilidades para o futuro. Tá? Então, não há por que eu abrir mão da visão astrológica. Não tem porquê. Ela é uma visão que confirma, complementa e às vezes me mostra algum aspecto da realidade que eu não consegui enxergar só com a análise de conjuntura política da realidade. Ok? Outra coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: como o meu compromisso é com a realidade, com o que acontece de verdade, com previsões que tenham consistência com a realidade, se a realidade não está boa, tá? E assim, quem tem um pouco de conhecimento de conjuntura política, de contexto político, até mesmo de geopolítica, se a gente olhar ao redor da nossa realidade, a gente vai ver que as coisas não estão boas mesmo. A realidade política do país, ela não está boa. Afinal de contas, o que é que está acontecendo de bom? Né? Me digam, coloquem nos comentários o que é que vocês estão vendo de bom acontecendo na política. Então, até mesmo se a gente olhar a conjuntura atual, eu não vou conseguir projetar previsões boas, otimistas. Nada está indicando que vai acontecer alguma coisa de muito boa tão breve, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para o mapa astrológico do Brasil, quando eu olho as técnicas de previsão, quando eu faço as consultas de astrologia horária, também não aparecem bons prognósticos. Então não tem como eu vir aqui no canal e inventar boas previsões, entendeu? Não tem como eu chegar aqui e inventar boas previsões. Isso tem que ficar bem claro para vocês. E aí, a gente entra num outro ponto importante, que é o seguinte: quando a gente faz um trabalho de previsão na astrologia, não há garantia nenhuma de que aquilo que vai ser previsto é uma coisa boa e que vai nos agradar. Né? O destino, ele vai acontecendo. E ele não vai funcionar exatamente do jeito que a gente quer. Quando uma pessoa vai buscar uma previsão com um astrólogo, ela já tem que ter isso na cabeça. Não dá para o astrólogo dizer que vai fazer uma previsão e que vai falar o que a pessoa quer ouvir. Não dá para fazer isso. O compromisso não é esse. E aí eu acho que se a pessoa não está preparada para ouvir previsões realistas do que vai acontecer, eu acho que ela tem que procurar então um outro tipo de astrólogo, um outro tipo de oraculista. Pode não ser nem astrólogo, pode ser um tarólogo, pode ser um numerólogo, não sei. Mas algum outro tipo de oraculista que vai então falar o que você quer ouvir, né? Que vai falar só coisas boas, né? Que vai desenhar um destino maravilhoso e favorável, né? Compatível com aquilo que você quer ouvir. Então você tem que procurar isso em outro lugar, não é aqui no meu canal, tá? Porque o meu compromisso, eu estou aqui para fazer uma análise consistente da realidade, previsões com base em análises consistentes da realidade. Eu não estou aqui para falar, de repente, coisas maravilhosas que você quer ouvir. Não é assim, tá? Eu próprio gostaria de poder fazer previsões mais positivas, mas se a realidade não está se encaminhando para isso, então o que a gente tem para hoje são essas previsões que não são positivas, né?
até mesmo tenho que dizer para vocês que por tudo que eu estou vendo nas técnicas de previsão, a situação política do país não melhora antes de 2023 ou 2024, até 2000, porque na verdade a gente está enfrentando aqui toda a situação do ciclo de Plutão em Capricórnio. Lembrando que Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil, é a pior casa. E o ciclo de Capricórnio, né, o ciclo de Plutão em Capricórnio, ele é longo. E não é só Plutão em Capricórnio, a gente está com Saturno em Capricórnio, Júpiter está em Sagitário, mas daqui a pouco vai entrar em Capricórnio, ou seja, a situação vai ficar pior. Ela vai ficar pior, gente. 2020 vai ser o pior ano do país nesse ciclo de Plutão em Capricórnio. Então, assim, eu já tenho que adiantar para vocês, não esperem previsões muito boas nos próximos meses ou mesmo o ano que vem, não esperem isso. Se acontecer alguma coisa boa, é quase um milagre, tá? É quase um milagre pelo que eu vejo nas técnicas de previsão. Agora, o que pode ajudar um pouco, o que pode deixar a gente um pouquinho mais tranquilo, e isso eu tenho que falar para vocês, nenhuma previsão ela é infalível, tá? Nenhuma previsão astrológica ela é infalível. Eu já falei isso em vídeos passados, mas agora eu vou querer enfatizar bem, porque parece que tem algumas pessoas que não entendem isso. Então eu vou enfatizar bem agora. Nenhuma previsão é infalível, a própria astrologia não é infalível e muito menos o astrólogo é infalível ou onisciente. Principalmente o astrólogo, que é um ser humano, tá? O astrólogo é um ser humano, como outro qualquer. Então, o astrólogo ele não é onisciente, o astrólogo não sabe tudo, o astrólogo pode errar, né? E mesmo que o astrólogo não erre na interpretação da técnica astrológica, mas a própria astrologia em si, ela não é 100% exata, 100% infalível. Porque no universo, prestem atenção, no universo não existe nada que é 100%. A ciência não é 100%. A filosofia não é 100%. Não existe nenhum conhecimento humano que seja 100%. Então, não tem por que pensar que a astrologia também é 100%. A astrologia também é um conhecimento humano, também tem o seu limite, também é falível, também possui um limite, possui uma margem de incerteza, uma margem de indeterminação. Não é nem margem de erro, eu não vou falar a palavra margem de erro, é margem de indeterminação, é margem de incerteza. E isso é bom que seja assim, porque se a astrologia fosse infalível, se o astrólogo fosse onisciente, se ele acertasse todas as previsões, se tivesse algum astrólogo que acertasse tudo sempre, isso significaria que não existe livre-arbítrio, nenhuma margem de livre-arbítrio, né? E isso seria ruim para nós. Então, na verdade, por pior que seja a previsão astrológica, ela pode ser mudada. Ela pode ser alterada. Nós temos uma margem de livre-arbítrio. Eu, Adalberto, pelo que eu tenho estudado, eu já fiz vídeos falando sobre isso, vou fazer vídeos detalhando isso mais ainda no futuro. A nossa margem de livre-arbítrio, segundo a astrologia, ela é menor do que a margem de livre-arbítrio que as pessoas pensam e imaginam, tá? A gente consegue mudar uma tendência de destino ou de futuro, mas a possibilidade de fazer isso, ela é pequena, é difícil. A astrologia ela não é infalível, ela prevê tendências, probabilidades, mas ela prevê com uma margem grande de acerto. Essa margem grande de acerto é da ordem de 95%, tá? Dependendo do caso, pode ser uma ordem de acerto de 90% a 95%. O que significa, então, que a astrologia teria uma margem de erro de 5% a 10%. Eu até posso falar que essa margem de erro deve ser do astrólogo, tá? O astrólogo deve ter uma margem de erro nas previsões em torno de 5 a 10%. A própria astrologia em si, ela não é infalível. A minha estimativa é que a astrologia em si
deve ter uma margem de erro ou de incerteza, não é de erro, é de incerteza ou indeterminação da ordem de 1 ou 2%. O astrólogo, enquanto sujeito que analisa as previsões astrológicas, deve ter uma margem de erro de 5 a 10%, o que está numa boa margem de erro, tá? Então isso quer dizer que a astrologia tem uma margem grande de acerto, mas ela não é infalível. Então, na última hora, pode ser que as previsões se modifiquem. Isso depende de variáveis de destino ao longo do tempo. Por exemplo, eu previ que a reforma da Previdência deve acontecer, ela deve ser aprovada. A margem disso acontecer pelas técnicas de previsão gira aí em torno de 90 a 95%, como eu disse. Só que tem as variáveis de destino. Pode ser que no meio do caminho aconteça algum evento que mude a direção do destino, a direção do devir. O devir é o fluxo dos acontecimentos. Então pode mudar a tendência do devir, do fluxo de acontecimentos. Algum evento marcante tem que ser relevante, tem que ser um evento forte. Pode mudar o fluxo das direções. E é possível até que quando eu consultar, por exemplo, um mapa de astrologia horária mais para frente, de repente nesse outro mapa apareça essa mudança de destino. Isso pode acontecer. Só que o que eu quero que fique muito claro que a chance disso acontecer é muito, muito, muito pequena. Na minha estimativa é algo da ordem de 5% ou menos. Quando a gente faz, por exemplo, só para dar um outro exemplo, eu fiz previsões para presidenciáveis em 2022. Então o que acontece? Quando você faz previsões para um tempo mais longo, mais distante, a chance de você poder mudar esse destino é maior, tá? Eu já fiz as previsões para presidenciáveis em 2022 com bastante antecedência, tá? Exatamente para quê? Vai ter vídeo no futuro sobre isso. Então, eu já fiz com bastante antecedência porque, digamos assim, vamos supor que o presidente que vai ganhar não é uma pessoa muito legal. Assim, vamos supor, não gostamos dos resultados das previsões para 2022, para a presidência, tá? Então, como essa é uma previsão que está muito longe ainda, nós estamos em 2019, como é uma previsão que está muito longe ainda, dá tempo de mudar. É mais fácil mudar uma previsão para um tempo mais distante, mais longo. Agora, quando a previsão é para algo muito mais próximo, como é o caso inclusive da reforma da Previdência, fica muito mais difícil de mudar, fica muito mais difícil de alterar. Tá? Isso assim, os anos de prática na astrologia foram me mostrando isso. Uma previsão que eu faça, por exemplo, para daqui a 2 meses, é muito mais difícil de mudar do que uma previsão que eu faça para daqui a 2 anos, ou uma previsão que eu faça para daqui a 20 anos. Tá? Quanto mais distante, mais fácil de mudar essa previsão. Ela tende a ser até um pouco mais vaga a previsão, porque me falta variáveis de destino. O que são variáveis de destino? São variáveis do mundo concreto real que estão norteando a direção de um evento de destino que irá acontecer no futuro. O conceito de destino ele é importante na astrologia, mas o destino para a astrologia não é predeterminado ponto a ponto, tá? É uma probabilidade, é uma tendência, uma probabilidade. E a astrologia, como eu falei, me permite uma previsão de probabilidade alta, ok? Porém, não infalível. Nem a astrologia e muito menos o astrólogo não é infalível. Então, eu já quero deixar bem claro que pode ser que algumas previsões que eu fiz e que sejam negativas, elas estejam erradas. Ou até mesmo ainda possam ser alteradas, tá? Quanto mais perto a previsão, mais difícil de alterar essa previsão, tá? Mais difícil de alterar o evento futuro. Porém, até mesmo no último momento, embora seja raro, mas até mesmo no último momento, a previsão pode se modificar sim, tá? Porque não é 100%, a previsão não é 100%. Espero que agora tenha ficado claro isso para vocês, ou seja, aquele ditado que sempre existe uma esperança, sempre existe mesmo, sempre existe. Outra coisa que eu queria falar para vocês.
Quando eu trago uma previsão que eu sei que ela é negativa, que ela não é um prognóstico legal, o meu objetivo é um objetivo de alerta. Meu objetivo não é um objetivo de desmotivar ninguém, deixar ninguém depressivo, nada disso, tá? O meu objetivo, em primeiro lugar, é um objetivo de alerta. Eu quero dar a chance de vocês saberem qual que é a tendência do momento, o que deve acontecer nos próximos momentos, né? Os próximos momentos podem ser os próximos dias, meses ou anos. Eu quero que vocês saibam o que vai acontecer para que vocês possam se planejar, para que vocês possam ou se preparar para o que vai acontecer, ou que vocês possam se preparar. Se não der para mudar o destino, então que a gente tente então diminuir o impacto daquilo que vai acontecer com a gente, né? Eu quero dar a chance de algumas pessoas, quem puder, fazer um plano B, um plano C, um plano alternativo, né? E também, em alguns casos, o que eu espero é que as pessoas se mobilizem para mudar esse destino. Por exemplo, a questão da reforma da Previdência, para a gente tentar mudar esse destino, para a gente tentar mudar esse prognóstico, talvez precisasse de uma mobilização popular muito grande. Hoje é dia 22 de março e está acontecendo mobilizações contra a reforma da Previdência. Eu acompanhei um pouco o que está acontecendo em algumas páginas de esquerda, acompanhei na página do Mídia Ninja, acompanhei na página Jornalistas Livres, que são páginas de esquerda. Nos grupos de WhatsApp de esquerda eu tentei ver o que o pessoal me fala sobre os movimentos, né? Os movimentos contra a reforma da Previdência começaram fracos. Quando eu olhei de manhã, estava mais ou menos fraco. Parece que agora, final de tarde à noite, os movimentos contra a reforma da Previdência estão encorpando. Pelo que eu percebi, os professores são os que mais estão aderindo à reforma. E quando eu digo professor, eu falei professores, mas são até mais professoras. Porque, detalhe, tá, gente? A reforma da Previdência, ela é ruim para todos os trabalhadores, mas é pior ainda para as trabalhadoras mulheres. É pior, as mulheres saem perdendo muito com a reforma da Previdência. E eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Eu fui, inclusive, em algumas reuniões, eu fui em reuniões presenciais de grupos de mulheres feministas que debateram essa questão da reforma da Previdência. Elas trazem dados e informações que mostram que a reforma da Previdência é ruim para as mulheres, é pior para as mulheres. Eu vou deixar indicado na parte de baixo do vídeo dois vídeos, tá? Na parte de baixo desse vídeo aqui na descrição, eu vou deixar indicado dois vídeos, um da jornalista Niobe Cunha, que já esteve aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Ela fez uma entrevista com uma juíza falando sobre a questão da reforma da Previdência, e tem também uma entrevista da Mariana Mota, que entrevistou uma personalidade importante do PSOL, comentando sobre a reforma da Previdência. E vocês vão ver que elas trazem dados do quanto que a reforma da Previdência é ruim para as mulheres. Então, as professoras estão nas ruas, nesse exato momento em que eu estou gravando aqui esse vídeo, elas estão nas ruas protestando. Então, se esse protesto tiver um impacto, uma força grande, isso já vai ser uma energia. Vamos pensar em termos de energia. É uma energia que vai se somar a essa tentativa da gente mudar esse destino. Quando eu faço esse vídeo aqui de alerta para vocês, tá? Eu continuo mantendo a minha previsão astrológica de que a reforma da Previdência vai ser aprovada, porque é isso que a técnica astrológica nos mostra. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar sentado assistindo o vídeo ou sentado em casa, parados, esperando o destino acontecer de maneira passiva, né? E sem fazer nada. Isso, gente, é o paradigma dos astrólogos lá da Grécia Antiga, do período helenístico. Lá na Grécia Antiga, quando o astrólogo fazia uma previsão, as pessoas apenas ficavam esperando a previsão acontecer. Isso é um paradigma lá antigo. Nós estamos no século 21. A astrologia não deixou de ser verdadeira, de funcionar, ela é altamente eficiente, e quem acompanha minha playlist de astrologia política sabe disso. A astrologia, ela funciona, mas isso não quer dizer que quando a gente faça uma previsão, a gente tenha que ficar parado sem fazer nada,
Todo mundo pode fazer alguma coisa para impedir isso. Se você não pode ir lá pessoalmente, presencialmente, numa das manifestações, protesta aqui, ó, nas redes sociais, protesta no Facebook, protesta nas redes sociais, no WhatsApp. Eu tenho uma colega militante que ela mandou no WhatsApp, por exemplo, de grupos de esquerda, a lista de todos os políticos que vão aprovar a reforma da Previdência. E a ideia é mandar e-mail para esses políticos, muitos são do PSL, pedindo para não aprovar a reforma. Vejam bem, é importante ter esse movimento. Mesmo que a previsão astrológica se concretize, mesmo que a reforma seja aprovada, mas então que ela seja aprovada com a nossa resistência, com o nosso grito, com o nosso barulho. Eles podem até aprovar, mas vão ouvir o nosso barulho, vão ouvir o nosso protesto, né? A gente vai marcar uma posição. E a gente vai deixar claro que no futuro isso vai ter consequências. A gente não vai votar mais nesses políticos que aprovam essa reforma. Então, isso pode até gerar um custo para a gente. Mas a gente vai deixar demarcado uma posição. E nós não vamos votar no futuro nesses mesmos políticos. E até é possível que no futuro nós possamos escolher um político que se comprometa a desfazer essa reforma. Isso pode acontecer também, tá? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para falar para vocês. Bom, eu disse que então que até 2024, 2023, 2024, as coisas não devem melhorar por causa do ciclo de Plutão em Capricórnio. Vejam que atualmente nós estamos vivendo um momento em que Júpiter está em Sagitário. Júpiter está domiciliado, Júpiter em Sagitário funciona bem. Então, isso deveria trazer algo de bom para o momento, né? Então, para quem diz que eu sou negativo, eu já falei de Júpiter em Sagitário. E Júpiter em Sagitário deveria trazer algo de bom. Afinal de contas, Júpiter é o grande planeta benéfico, é um planeta poderoso, está muito bem posicionado em Sagitário. E aí, que coisas boas Júpiter em Sagitário poderia trazer? Vejam bem, Júpiter em Sagitário rege as finanças do Brasil. Se vocês prestarem atenção, tem vídeo meu, vocês vão lá na playlist de astrologia política, tá? E vão atrás das previsões para o ano de 2019. Lá vocês vão ver que eu dei uma boa notícia, que foi a seguinte: a economia vai dar uma melhoradinha, deve dar uma melhorada. Quem está acompanhando as notícias deve estar vendo que a Bolsa de Valores está batendo recordes, tá? De pontuações positivas. Isso aparece nas mídias. Só que vejam bem, isso tem a ver com Júpiter em Sagitário? É uma indicação de Júpiter em Sagitário? Sim, é uma indicação de Júpiter em Sagitário. Vejam bem, e assim, por favor, prestem atenção nisso, tá? Os astros, os signos não causam nada na vida da gente, tá? Então a Bolsa de Valores ela não subiu porque Júpiter está em Sagitário. O que acontece é que os astros, os signos, os planetas refletem aquilo que está acontecendo na Terra. Eles não são a causa. Eles refletem uma ordem do próprio universo que, por sua vez, refletem fatos que estão acontecendo no nosso planeta, tá? O que parece que explica a astrologia é que a astrologia, que é um conhecimento simbólico, tá? Então, na verdade, eu estou falando da simbologia astrológica. Tem um carro buzinando aqui, mas eu vou continuar o vídeo, tá, gente? Eu não vou parar. Então, assim, a astrologia é um conhecimento simbólico. Quando eu falo de Júpiter em Sagitário, Plutão em Capricórnio, Netuno em Peixes, eu estou falando de símbolos. Esses símbolos, eles refletem uma ordem do universo. O universo, ele não é caótico. O universo não é desorganizado. Se o universo fosse caótico, desorganizado, aleatório, não seria possível fazer previsões. Não seria possível fazer previsões astrológicas e não seria possível fazer nem previsões científicas, tá? Não dá para fazer. A ciência não consegue fazer previsões em um universo desordenado, caótico, aleatório. Saibam que não é só a astrologia que quer fazer previsões, a ciência também faz previsões. Nós temos ciências que faz previsão.
né, de uma outra natureza, mas também faz. Só que não é possível fazer previsões em um universo caótico, desorganizado. Então, o que acontece? Tanto para a ciência quanto para a astrologia isso. Só que no caso da astrologia, a astrologia é um saber simbólico, tá? Que de uma certa maneira reflete uma ordem oculta do universo, e através da leitura simbólica dessa ordem oculta do universo eu consigo deduzir previsões para eventos no nosso mundo concreto, real. É isso que é a astrologia. Então, por exemplo, um Júpiter em Sagitário realmente reflete um momento da economia mais favorável, que está aparecendo, por exemplo, nos recordes da Bolsa de Valores, tá? Do mercado. Mas quem assistiu minhas previsões viu que isso pode ser um tanto quanto enganoso, tá? Eu captei que isso é enganoso. Por que eu captei que isso é enganoso? Porque todo o restante do mapa astral do Brasil está negativo. Quando você pega o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries, todas as posições estão ruins, de uma forma geral. E só um Júpiter em Sagitário não é suficiente para salvar o restante do mapa. Então, essa melhora na economia, ela pode ser enganosa num contexto político que esteja muito ruim, tá? Isso dá para deduzir, tá? É uma questão de lógica, de consistência lógica mesmo, dá para deduzir isso. E de fato, tá acompanhando as notícias, o que eu tenho visto? Por exemplo, quando a Rádio Reaça Jovem Pan, ela diz que a Bolsa de Valores está atingindo altos valores, eles aproveitam essa notícia para dizer o seguinte, ó, acompanhem comigo, eles dizem assim: a Bolsa de Valores está batendo recordes, porque o mercado tem a expectativa, o mercado de trabalho, ou o mercado financeiro, né, tem a expectativa de aprovar a reforma da Previdência. Se o mercado perceber que a reforma da Previdência não vai aprovar, então provavelmente as bolsas de valores vão cair, vão despencar. Então vejam, eles usam esse argumento para fazer uma espécie de chantagem emocional e de lavagem mental na cabeça da pessoa que está assistindo a notícia, que está ouvindo a notícia. Tá? Então, aparentemente seria uma notícia boa ter as bolsas de valores subindo, embora isso não tenha impacto, por exemplo, na vida de um trabalhador normal, como eu, talvez como você que esteja assistindo, ou um trabalhador normal que ganha um salário ou 2 salários mínimos, que inclusive é o trabalhador que mais vai ser afetado pela reforma da Previdência. Quem ganha menos é quem vai perder mais na reforma da Previdência. É uma coisa inacreditável e até escandalosa dessa reforma da Previdência, tá? Quem ganha muito alto quase não vai ter perda quase nenhuma com essa reforma da Previdência, mas infelizmente, quem faz parte de uma classe social mais popular ou mais carente vai ser altamente prejudicado, tá? Então vejam que esse Júpiter em Sagitário, que eu poderia usar isso para trazer algo de bom, né, que possa acontecer.